Sabe o que o Bolsonaro foi fazer na Rússia? Campanha eleitoral. E aí, pessoal? Bem-vindos ao meu canal. Aproveite que você está aqui, já se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e curta e compartilhe esse vídeo aqui também. Bolsonaro foi para a Rússia. A viagem já estava marcada com bastante antecedência, mas ele podia ter reagendado. Afinal de contas, a Rússia e a Europa estão vivendo uma grande crise internacional, com a possibilidade de que a Rússia invada a Ucrânia, ali, mobilizando a atenção, inclusive a atenção militar de todo o Ocidente. Os Estados Unidos até gostariam que o presidente brasileiro remarcasse para outra data, mas não. Bolsonaro foi lá e peitou o Biden, foi se encontrar com o Putin, que provavelmente representa um tipo de líder que tem muito mais a ver com o que o Bolsonaro gostaria de ser, né? Alguém que solapou, corroeu, acabou com a democracia no seu país, persegue adversários e impõe ali uma agenda de costumes conservadoras também para a população, causando bastante sofrimento. A gente sabe como é dura a situação de quem busca ter alguma liberdade ali na Rússia, né? Enfim, Bolsonaro foi para a viagem. Isso levanta para a gente a pergunta do porquê. O que ele espera ganhar com isso? Existe alguma finalidade de interesse brasileiro mais técnica? Até tem. Existe uma missão brasileira querendo negociar com a Rússia mais fertilizantes para a nossa agricultura aqui, porque está precisando. Agora, isso uma equipe técnica foi tratar ali. Bolsonaro nisso não ajuda nem um pouco nessas conversas, nessas tratativas. Outra hipótese, essa que os próprios apoiadores do Bolsonaro levantaram. Ah, não. Bolsonaro vai lá para criar a paz, né? Para selar a paz entre Rússia e Ucrânia, não tem invasão. É claro, eu vi que as pessoas que levantaram isso levantaram meio como brincadeira, mas não é só brincadeira não, tem muito bolsonarista que acredita, né? E daí o Putin anunciou que baixou um pouco as tensões, que atirava tropas da fronteira e já começaram a dizer, tá vendo? O Bolsonaro que é o responsável por isso. O Bolsonaro estava no avião ainda, cochilando enquanto isso aconteceu. Não é bem ele o responsável por isso, portanto, né? Embora tenha mostrado algo interessante. Eu vi Ricardo Salles, eu vi Marco Feliciano, eu vi pessoas ligadas àquele FinTwitch, o pessoal do mercado financeiro bolsonarista, postando esse tipo de piada, né? Dizendo que tá vendo, o Bolsonaro promoveu a paz ali. Ou seja, são os aliados mais próximos do Bolsonaro já debocham da imagem dele, né? Sabem que ele é irrelevante, no fundo, para qualquer questão internacional. E, portanto, brincam, botando coisas que, obviamente, não tem nada a ver com o Bolsonaro, como se fosse mérito dele. Nem os aliados do Bolsonaro acreditam nele mais, pelo menos nesse fronte internacional, né? Tanto que não tem nada de positivo a dizer. Mas então por que ele foi? Ele foi justamente para gerar mobilização e assunto para a campanha dele. Para aqueles que orbitam, para os capachos, puxa-sacos e para a base que ainda o apoia e que ainda espera ver dele algum tipo de liderança ou de sinal positivo. Ao fazer isso, ele gera discussão, gera barulho, tem gente discutindo então se qual é a relação da paz, da possível paz na Ucrânia com os atos do Bolsonaro. A gente sabe que nenhum, mas enfim, para várias pessoas não fica tão claro assim. Gera algum tipo de discussão e de barulho e, nossa, será que o Bolsonaro está perto do Putin? Será que o Bolsonaro vai negociar tecnologias para acabar com a democracia brasileira lá com Putin? Gera um tipo de assunto que trata o Bolsonaro ou como um herói de forma improvável ou como uma grande ameaça e que para o Bolsonaro já é um grande ganho. Tá? Qualquer uma dessas duas é um grande ganho para ele, porque tenta esconder o que de fato é o relevante aqui no contexto internacional, que é o seguinte: o Bolsonaro é um enorme e retumbante fracasso. Como é que tem sido o posicionamento internacional do Bolsonaro? Brigou, bom, com a China, nem precisa dizer, provocações constantes com a China sem nenhuma finalidade mais pragmática, assim, se fosse para ganhar algo, se fosse para pelo menos fazer parte de um movimento maior, internacional, que consiga coibir os piores abusos chineses, ok, poderia ser interessante, mas não. Provocações que não levaram a nada, exceto má vontade e alguns boicotes por parte da China. Então, China, relação piorou. Europa, piorou também. Bolsonaro chegou a xingar a mulher do Macron de feia. Então, esse era o nível. O Guedes também, né? Não foi? Esse é o nível da conversa ali. Se perdeu completamente a relação com a União Europeia, tendo em vista as questões ambientais e todas que o Bolsonaro conseguiu assim destruir de maneira total. Então, China, Europa.
Argentina, um dos nossos maiores parceiros aqui, Mercosul, conseguiu piorar de vez também desde a eleição do Fernandes. Qual era a estratégia do Bolsonaro no plano internacional? Era puxar saco dos líderes direitistas, acima de tudo o Trump, mas também o Netanyahu lá em Israel, buscar parcerias com eles pela via do puxa-saquismo. Nem quando o Trump era presidente, o Bolsonaro não conseguiu nada de relevante. O Trump dava as migalhas que sobravam para ele, isso quando muito. Agora, Trump e Netanyahu deixaram o poder. O Brasil ficou puxando o saco de líderes que perderam nas suas eleições. Aliás, o Bolsonaro tem um dedo podre para a eleição. Em quem ele apoia parece que perde, né? Chile, enfim, todos os países o Bolsonaro apoiou alguém, infelizmente, ou felizmente, não sei, a pessoa acaba perdendo. Mas o Trump foi embora. E aí? E o Bolsonaro nem reconheceu direito à vitória do Biden. Então era China, União Europeia, Argentina, Israel, Estados Unidos. A gente conseguiu se indispor com todo o mundo, especialmente o mundo mais rico. Todas as nações mais importantes, sobrou uma. Sobrou a Rússia. Então, vamos lá para a Rússia, vamos lá tentar tirar alguma fotinho. Será que ele vai sentar à mesa com Putin? Como é que vai ser? Ele já está tendo que ficar numa quarentena e de máscara no hotel, né? É só quando ele sai do Brasil que ele usa máscara, né? Esse Bolsonaro ali, ele cumpre tudo, obedece tudo direitinho. Aqui no Brasil, para botar uma máscara que seja uma luta, é contra, não sei o que, embora comprovadamente reduza aí os contágios. Enfim, Bolsonaro tá lá, se submetendo a tudo, querendo gerar uma fotinho ou outra, querendo gerar uma discussão ou outra, ou uma notícia, ou um meme que seja para falar dele aqui no Brasil. Porque a gente sabe muito bem o que ele fez com o nosso país no plano internacional. Nos jogou na lata do lixo. Todas as questões internacionais, questões que o Brasil até no passado era até bem visto, defesa de direitos humanos, mediação de conflitos, meio ambiente, saúde pública, tudo isso o Brasil conseguiu jogar fora. A gente agora é o contra-exemplo mundial. Ah, mas é que a mídia, não sei, não é mídia que faz isso, são os atos do governo e os resultados terríveis do governo em todas essas áreas que eu falei. É pior em direitos humanos, é pior em meio ambiente, é pior em saúde. É o isolamento, é a incapacidade de criar pontes contra os líderes para mediar qualquer coisa. Não tem mais nada aqui no Brasil. É política de terra arrasada. É até um elogio para o governo ver nisso algum grande projeto, porque no fundo a gente sabe que não é, né? É só gente profunda, completamente ignorante e incompetente. Essas pessoas estão tocando a vida nacional. A gente está isolado no mundo agora. E outra, todos os líderes mundiais, inclusive o Putin, sabem que é irrelevante falar com o Bolsonaro agora. Tem grande chance dele perder a eleição daqui a alguns meses. O que vai adiantar a palavra do Bolsonaro? Daí nada. O Brasil virou um café com leite no ano de 2022 completo. Então o Bolsonaro destruiu tudo, é café com leite agora. Se ele perder, bom, vão tratar com o próximo. Se ele ganhar, daí sim vão olhar de novo e ver se dá para tratar alguma coisa. Agora, propósito internacional do Bolsonaro é rigorosamente zero. Somos vítimas, nesse caso, mais do que da maldade. Embora da maldade, da má-fé também, mas mais do que isso, da total e absoluta incompetência desse governo. E não é meme, e não é fotinho com o Putin que vai mudar nada disso, infelizmente.